Pra quem acompanha o canal aqui há bastante tempo sabe como eu amo a franquia Batman Arkham. Não à toa eu tenho vídeos sobre cada jogo dessa franquia. E de verdade, o meu amor por esses jogos vão muito além de serem apenas videogames muito bem feitos, mas também por serem uma fantástica narrativa envolvendo o Batman, um dos melhores super-heróis já criados. E isso decorre de muitos e muitos motivos, mas principalmente pelo fato de saber respeitar, adaptar e construir uma narrativa nova para o Homem-Morcego. Onde não apenas nós temos todos esses jogos com uma história principal fantástica, mas também com várias sidequests incríveis, mas que não se limita a algo explícito. Às vezes até mesmo na ambientação, na trilha sonora e nos mínimos detalhes você tinha histórias sendo contadas nesses jogos. Às vezes com coisas até mesmo escondidas e que demoraram anos para serem encontradas. Criando diversas histórias contadas nas entrelinhas dessa franquia. E no segundo jogo lançado dessa saga, Batman Arkham City, é onde nós temos grandes mistérios que permanecem até hoje como coisas sensacionais presentes dentro do jogo. E é justamente sobre alguns desses easter eggs que possuem ali que eu venho falar aqui no vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, muito prazer. Eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu considero interessantes, como jogos, filmes, livros, séries e por aí vai. E cá estou eu aqui novamente, mas dessa vez para falar sobre Batman Arkham City. E também para estrear um novo tipo de quadro aqui nesse canal, onde eu não necessariamente vou falar sobre uma obra especificamente ou detalhar, analisar ela assim como eu faço na maioria dos vídeos, mas dessa vez para falar sobre curiosidades ou até mesmo mistérios que existem nesses jogos. Então, sem mais enrolações, vamos para os 5 easter eggs mais interessantes de Batman Arkham City. O primeiro que nós temos aqui é um dos mais clássicos e mais conhecidos de toda a franquia. Mas é interessante sempre relembrar o quanto isso é uma história que fica de fato em segundo plano, mas que ainda assim carrega uma carga emocional muito grande. E eu estou me referindo no caso ao fato da Arlequina estar grávida nos eventos de Batman Arkham City. Ao explorarmos a siderúrgica, é possível observar, bem ao lado do traje da Arlequina de Batman Arkham Asylum, um teste de gravidez marcando positivo. O que indica de fato que a Arlequina ali estava esperando um bebê do Coringa, e isso na verdade é algo extremamente bizarro. Mas tudo ainda começa a ter uma camada ainda maior quando na DLC A Vingança da Arlequina é possível observar que ela perdeu o bebê. Visto que quando entramos na siderúrgica novamente nós conseguimos ver um berço com um boneco lá do ventríloco que o Coringa gostava muito de usar no Batman Arkham Asylum, completamente pichado, caracterizado como Coringa, e com vários e vários testes de gravidez marcando negativo. Ou seja, em algum momento dos eventos do jogo principal, a Arlequina perdeu o bebê. E juntando isso ao fato dela ter perdido o seu amado, o Coringa, claramente a sua cabeça ficou surtada. Não à toa, nos próprios créditos da DLC dela, nós temos ela simplesmente cantando uma música de ninar. Mas então fica o questionamento, quando exatamente ela perdeu esse filho? E a resposta, na verdade, ela acontece no início de Batman Arkham City. Porque quando vamos lá à igreja, logo após enfrentarmos o Duas Caras no tribunal, ela está por ali, junto com alguns capangas, e logo quando o Batman entra no lugar, ela vai tentar golpeá-lo, e então nós contra-atacamos. E no momento que isso acontece, ela cai no chão, o primeiro lugar que ela toca é na sua barriga, dando a entender, de fato, que o responsável por fazê-la perder o seu filho foi o Batman. O próprio Batman, no início do jogo, pode ter sido o responsável por isso. É claro, ainda é algo que nunca foi confirmado, mas que faz sentido principalmente quando você olha os detalhes envolvidos nessa história. Principalmente levando em consideração que isso nunca é mencionado explicitamente no jogo. Tá literalmente nos detalhes, nos easter eggs ali que a gente encontra, e literalmente nas entrelinhas que os personagens soltam. Então, é um detalhe muito interessante que coloca muito mais camadas para esses personagens que a gente conhece. E fica a gente pensando, como teria sido se ela de fato tivesse tido esse filho? Como seria o mini Coringa? Preocupante com certeza, mas ainda interessante de se pensar. O segundo easter egg aqui que nós temos, na verdade, ele começa até mesmo antes do lançamento de Batman Arkham City. Eu me refiro a um trailer cinemático que nós tivemos, que se refere àquele dele derrotando os guardas Tiger lá em Gotham chuvosa. E enquanto isso daí acontece, nós temos o Hugo Strange torturando um homem.
E basicamente esse detalhe se baseia em pequenas falas e evidências que nós temos ao longo do jogo, e inclusive nesse próprio trailer, que no caso é o fato de Hugo Strange torturar inúmeras pessoas. E embora isso seja algo óbvio, afinal é Hugo Strange, ainda é interessante observar como isso está presente na narrativa, só que não é explícito. Não à toa, lá na própria central da base Tiger que nós temos, que é até onde começa o jogo, quando você volta posteriormente lá pro final da gameplay, você consegue acessar uma sala onde temos lá um guarda torturado, que inclusive pode até mesmo ser o mesmo que aparece no trailer cinemático. Isso daí só comprova ainda mais em como o Strange era um cara extremamente psicopata, que desde os eventos de Batman Arkham Asylum estava planejando tudo o que aconteceria aqui em Arkham City. Acredito que todos vocês aqui que jogaram Arkham City, assim como eu, conhecem muito bem a presença do vilão Silêncio no jogo. E como ele tem uma das side quests mais interessantes aqui, e também uma história em si construída aqui ao longo do jogo de uma maneira muito misteriosa. Através de mistérios eles constroem uma narrativa bem construída. Redundante, eu sei. Mas é inegável que esse vilão ele marcou uma presença muito grande, mas na verdade ele aparece muito antes do que você imagina. Porque logo após salvar os médicos ali na igreja, logo no início do jogo, é possível encontrarmos um homem deitado em uma maca com a cara completamente enfaixada. E ao conversar com o médico que está por ali, ele revela que era um doutor que levou uns equipamentos e cortou o próprio rosto. Então, é isso mesmo que você está imaginando. O Rush, o Silêncio, ele está ali literalmente desde o início. Você não precisa fazer quest para encontrar ele. É claro, você não consegue interagir ali, mas, de fato, aquele é o Silêncio. E depois você faz a quest, descobre as vítimas dele e encontra-o com a sua face de Bruce Wayne. É interessante também observar em como esse personagem ele é construído de uma maneira tão interessante, baseada em seus mistérios e, camadas, que nos faz crer que ele vai ter uma presença muito maior no jogo posterior da cronologia, o Batman Arkham Knight. De fato, ele tem uma presença ali, mas ela é bem medíocre, com todo respeito. Mas essa sensação que nós temos aqui, na verdade, ela é real, porque o Paul Dini, que foi quem escreveu o Batman Arkham Asylum e o Batman Arkham City, não escreveu o Batman Arkham Knight. E no planejamento dele, aparentemente o Silêncio ele ia ser um vilão com muito mais importância no jogo, no Batman Arkham Knight, no caso, sendo um segundo vilão principal ao lado do Espantalho. O que eu acho uma pena ele ser tão desperdiçado assim no jogo seguinte, porque ele fica muito interessante aqui nesse jogo, no Arkham City, e me deixa curioso de fato para saber quais seriam os planos do Paul Dini no próximo jogo. Justamente porque no fato de Batman Arkham Knight trabalhar muito a questão do Batman, o Silêncio poderia trabalhar muito a questão do Bruce Wayne, sabe? Então, isso me deixa curioso de pensar como poderia ter sido. Embora eu ainda goste bastante de Batman Arkham Knight. Esse daqui é outro que é bastante conhecido, mas eu acho que não importa quanto tempo passe, quando você se lembra que isso daí estava presente literalmente desde o lançamento do jogo, é muito interessante. Porque você para analisar como essa franquia foi bem estruturada e bem planejada até o Batman Arkham Knight. E eu estou me referindo, claro, ao Espantalho presente no jogo. Literalmente uma história inteira contada sem ter nenhuma fala explícita. A única coisa mais explícita que temos aqui sobre o Espantalho no jogo é literalmente uma charada do Charada, que você encontra ali por perto do Distrito Industrial, que no caso me refiro aos trapos da roupa do Espantalho que nós vemos lá em Batman Arkham Asylum. Isso daí conta um pouco dele após os eventos de Arkham Asylum, onde ele é simplesmente destroçado pelo crocodilo, mas as coisas não param simplesmente por aqui, porque ali próximo existe um barco onde você pode usar o sequenciador criptográfico para abri-lo e descobrir que o Espantalho está fazendo diversos experimentos com novas substâncias. Ali já indicando que ele tem algum plano para o futuro de Gotham, para o futuro do Batman. Mas as coisas simplesmente não param por aí, porque também com o sequenciador criptográfico você pode encontrar frequências específicas que revelam mensagens do Espantalho, dizendo exatamente o seguinte: eu vou retornar, Batman. A próxima diz: você vai pagar pelo que foi feito comigo. E depois, o medo fará Gotham ficar em pedaços. Essas pequenas mensagens, os experimentos que ele fez e o seu destino após Arkham Asylum mostra muito do que esse jogo já estava planejando para sua sequência.
Mas se você acha que as coisas envolvendo o espantalho param por aqui, na verdade não. Porque esse detalhe que nós temos, ele na verdade aparece de uma forma mais implícita do que todo esse resto. E eu me refiro, no caso, ao espantalho ajudando outros vilões em Arkham City. É exatamente isso, essa parte eu não vejo tantas pessoas comentando sobre, mas em várias bases das sidequests que nós temos ao longo do jogo, como do próprio Charada e do próprio Silêncio, o que reforça ainda mais a ideia de que, de fato, ele seria um vilão muito mais importante lá em Batman Arkham Knight. E sim, na base do Charada ali, na base do Silêncio, você pode encontrar vários gases do medo do espantalho. O que indica que, de fato, o plano dele, lá de Batman Arkham Knight, começou muito antes dos eventos iniciais do jogo, mas sim desde aqui em Arkham City, onde ele estava buscando aliados para se unir e destruir Gotham inteira. Então o espantalho é um vilão ainda mais bem construído ao longo de toda essa franquia, e que inclusive, na minha opinião, a franquia Batman Arkham tem a melhor versão do espantalho fora os quadrinhos, né? E isso não é por pouco, eles realmente fizeram um trabalho inacreditável com o personagem por aqui. E agora vamos para o quinto easter egg, que na verdade ele é meio que um detalhe multimídia. É exatamente isso e vocês já vão entender o porquê. Primeiro, para o detalhe que começa aqui em Arkham City, porque sim, esse mistério envolve Arkham City principalmente, mas ele não está necessariamente presente aqui. Aguardem um pouco. Em Batman Arkham City, naqueles desafios que você faz do Charada, sabe, onde tem os combos e tal, se você for com o Robin em um desafio da Siderúrgica, onde o Coringa fica assistindo a toda essa luta, ele menciona se já havia matado você. É claro, isso é claramente uma referência ao Jason Todd, que embora nunca tivesse sido mencionado nessa franquia, ele também já tinha tido uma presença. Porque poucas pessoas sabem, mas em Batman Arkham Asylum existe uma cela onde mostra desenhos de alguém sendo torturado como o Capuz Vermelho. Ou seja, o Jason Todd e os eventos da Morte em Família já haviam acontecido nesse universo desde Batman Arkham Asylum. Ou melhor, estavam acontecendo. Mas eu já vou contar um pouco mais. O que eu quero deixar claro é que aqui em Arkham City nós já temos uma referência aos eventos, e lá em Batman Arkham Asylum nós também já havíamos tido. Mas por que esse easter egg na verdade seria multimídia? Porque indo lá para Batman Arkham Knight, que também é um jogo, mas enfim, aguardem. Lá nós temos na base do próprio Cavaleiro de Arkham, que, spoiler, é o Jason Todd, Capuz Vermelho. Ele basicamente estava espionando o Batman ao longo de vários momentos. E um desses momentos em que nós conseguimos observar é em Arkham City, no momento em que o Batman encontra o Robin lá naquele telhado, e inclusive recebe um novo equipamento. Nós temos o momento exato da cutscene e através, quando você volta naquela localização, é possível deduzir de onde o Jason Todd estava observando o Batman, que no caso seria do alto de uma caixa d'água ali perto. O ângulo e o momento condizem perfeitamente com a foto, dando a entender que ao longo de todo Arkham City, o Batman estava sendo observado pelo Jason Todd. Isso, na verdade, é canonicamente confirmado. Porque em uma HQ que conta a história de origem do Cavaleiro de Arkham dentro do universo Arkham, é mostrado qual foi a trajetória do Jason Todd ao longo de todos esses tempos, desde a sua origem como Robin até o momento onde ele foi capturado e torturado pelo Coringa lá no Asilo Arkham. E sim, nos eventos de Batman Arkham Asylum, o Jason Todd estava preso naquele lugar. Tudo que a gente passa no jogo é enquanto o Jason Todd está preso no Asilo Arkham. E ele passou por muitas e muitas torturas dentro daquele lugar. Basicamente uma sala escondida próxima à cela do Coringa, dando a entender inclusive que aqueles desenhos que nós encontramos lá no Asilo Arkham sobre o Capuz Vermelho pode ser na própria cela do Coringa, onde embaixo dela havia uma passagem que levava ao lugar onde o Jason Todd estava. E inclusive no final do Arkham Asylum é no momento onde o Jason Todd finalmente escapa daquele lugar. Ou seja, o Jason Todd estava ali esse tempo todo, e isso é muito macabro de certa forma, porque o Batman fielmente achava que o seu antigo amigo, o seu filho na verdade, havia morrido, mas não, ele estava ali, sofrendo, literalmente no momento que a gente estava explorando o Asilo Arkham para parar o Coringa, que estava torturando o Jason Todd todo esse tempo. E sobre Arkham City, a HQ também mostra que o Jason Todd estava presente ali durante todos os eventos, inclusive na batalha que o Batman tem ali com o Coringa, que inclusive, sabe, na Siderúrgica, onde dá pra ver que o Coringa na verdade é o cara de barro,
o Jason Todd estava ali, observando ele, junto com o Coringa verdadeiro, evidenciando como o plano do Coringa de transformar o Jason Todd em um capuz vermelho funcionou. E ele estava presente em todos os jogos da franquia, de uma forma indireta. É claro que a gente fala isso com um olhar muito, nossa, que legal, isso aqui está presente em toda a história do Batman, mas claramente é um retcon, isso aqui não está planejado desde o Batman Arkham Asylum. Mas ainda assim, a forma como eles recontaram tudo isso ficou muito bem feita, pelo menos eu gosto de como isso é construído através desse HQ. Então, esse é um detalhe interessante. O Jason Todd estava observando o Batman em Arkham City. E bom, meus amigos, após esses 5 detalhes, estou eu para encerrar o vídeo de hoje. Batman Arkham City é um jogo que eu amo muito e a saga Arkham no geral é uma franquia que fez muito a minha vida. Então inaugurar aqui esse quadro novo no canal onde eu falo sobre curiosidades, easter eggs, esse tipo de coisa, é gratificante fazer com Batman Arkham City. Então se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal para continuar acompanhando e por favor comentem o que vocês acharam desse tipo de vídeo e de outros mistérios, outras coisas que vocês acham interessantes aqui em Batman Arkham City. Então no mais, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, até a próxima e tchau.